Muito bem, hora de falar de Jack Ryan, uma das melhores séries do ano. Então já vai se inscrevendo, clicando no joinha, deixando seu comentário, porque vamos adentrar na treta. Amazon Prime. A Amazon Prime está chegando com tudo no Brasil e veio com uma super produção, uma mega produção. O Devil, o painel lá na San Diego Comic Con já estava pilhado. A série estreou e chama Jack Ryan. Se você não assistiu ainda, você anota na sua lista de séries, porque recomendaremos muito nesse episódio. São apenas 8 episódios e eu, como tu falou antes, eu vi lá na San Diego Comic Con um episódio, a Premiere Mundial. Episódio, e eu fiquei impactado com o que eu vi lá. Não só com a Premiere mesmo, mas com tudo que a gente viu lá, porque a série estava por tudo, tinha uma quadra inteira só com promoções do Jack Ryan, Tom Clancy's Jack Ryan. Eles fecharam uma praça inteira, né? Tinha um carro quebrado lá, tudo que era da Amazon também, né? Sim. Tinha um helicóptero, tinha, enfim, um stand gigante todo cercado, porque eles trazem todas essas temáticas para Comic Con e essa temática da série Jack Ryan é uma temática muito de guerra. Era um escape game. Era um escape game, olha. Tinha todas as... Porque a série se passa na Síria, né? Então, boa parte da trama se passa na Síria. Então, tava essa quadra que eles fizeram, botaram helicóptero, botaram cabanas sírias, bancas de revista, de jornais, tudo. Eles montam todo um cenário lá, né? A gente não conseguiu participar porque era muitas filas, porque provavelmente ganhava prêmios também, mas era um jogo de escape game, foi muito legal. E a gente estava lá para cobrir, então a gente tem muito material no site. Então, se você não conhece o nosso site ainda, acessa vigilianerd.com.br, porque tem muito material da San Diego Comic Con. Mas a gente precisa introduzir esse personagem para a galera que não conhece. Jack Ryan é digamos assim, uma espécie de 007 também. Ele vem da literatura. Sim, sim. E lá pelos anos 80 foi o que o escritor Tom Clancy, hoje já falecido, que ele começou a escrever os livros sobre o Tom Clancy. Também tem outros livros de outros personagens ele do é Tom Clancy. Um cara com vários universos. Assim. E aí tem o Ryan Verse, que vamos dizer assim, que é o que tem todas as histórias do Tom Clancy, que já teve vários filmes com a temática do Jack Ryan. Você já viu, você pode ter visto um filme do Jack Ryan e não saber. Fora o filme que teve há pouco tempo atrás com o Chris Pine, que se chamava Jack Ryan na Operação Sombra, né? Isso. E a gente teve outros muito anteriores a ele. Teve nos anos 90 os Jogos Patrióticos com o Harrison Ford. E tem também Perigo Real e Imediato, Caçada a Outubro Vermelho, que também não é o Jack Ryan, não é o Sean Connery, é o Alec Baldwin. A Soma de Todos os Medos, com o Ben Affleck. A Soma de Todos os Medos. E aqui é muito Jack Ryan e muito ator, né? Mas então, eles fizeram vários filmes do personagem, mas não fizeram um universo conciso e nem continuado como o 007 que a gente conhece. Mas agora a gente vai ter isso na série da Amazon. E incorporada pelo John Krasinski, que fez um dos melhores filmes do ano, que foi Um Lugar Silencioso. Se você não viu, assista. Que veio lá da comédia, veio do The Office e agora está se destacando como um cara que consegue incorporar novos personagens, novos desafios, porque Um Lugar Silencioso ele atuou e dirigiu. Ele é casado com a Emily Blunt, que também estava no filme, né? E agora ele está muito bem nesse papel também, porque quem conhece ele lá do The Office já tem tu olha para a cara dele, ele tinha uma pegada meio de comédia. Mas ele conseguiu se desvincular totalmente desse ambiente, digamos assim, e encarnou um agente da CIA. Na verdade, o Jack Ryan é um analista, né? Analista da CIA, e incorporou com toda a competência nessa série, porque ele já começa com a série mostrando ele lá como um agente da CIA, um engravatadinho, né? Ficava atrás do computador, pegando dados sobre relatórios. E em pouco tempo a gente já vê que ele é um cara diferenciado. Ele já descobre uma transação sinistra, assim, digamos, com cruzamento de dados lá, e ele leva pro chefe dele, aqui ó, tem uma coisa estranha. Uma coisa estranha que tem, como é que a gente costuma dizer na gíria aí, tem boi na linha, porque ele conseguiu rastrear uma série de digamos, transações de dinheiro financeiras, né, internacionais, e leva lá pro chefe dele, ó, isso aqui cheira muito um atentado terrorista, vai rolar alguma coisa. E o chefe dele meio que não tem nada, despreza ele.
E no final ele acerta. No final ele consegue driblar o chefe dele e acerta. E aí que se desenrola toda a trama e que traz vários personagens. Porque a gente olha uma série com o Jack Ryan e a gente pensa, nossa, só o Jack Ryan. Na verdade o Jack Ryan ele fica às vezes muito tempo de lado na trama, porque eles contam muito a parte da família do terrorista sírio, que é o Ali Suleiman, que faz o Suleiman, né? O cara que tem um sobrenome parecido com o nome vilanesco da ficção. E eles contam muito bem essa história da família deles, eles contam a trama do patrão dele, eles dão o background dele e do affair dele, que é a menina interpretada pela Abbie Cornish. E, enfim, eles criam todo esse universo para uma trama muito legal, porque é um 007, tem ação, é na guerra, mas ele não é um cara super ninja que vai lá e acaba com todo mundo. 300.000 traquitanas. Não, ele é um cara, gente como a gente que tem um certo treinamento militar. Isso mostra um pouquinho algumas cenas do passado dele como militar também, os traumas da época que ele passou também na guerra, né? E, claro, o contexto da história foi atualizado para os dias atuais, porque tem muita internet, tem bastante coisas da guerra da Síria, do Vietnã. O fato deles colocarem muito dessa questão da guerra na Síria, dos imigrantes, desses grandes atentados que a gente tem na França também, né? A série tem essa pegada muito, muito contundente, porque também mostra muita morte, mostra mortes pesadas, acidentes aéreos, mostram o background como uma criança, eles amarram também os grandes atentados. A gente tem atentado com gás sarin, né? Que é quase que um massacre que a gente tem no meio da série. Muito bom. Esses episódios que tem uma pegada mais, vamos dizer assim, nem é na Síria, lá é um atentado terrorista que os vilões lá dos sírios planejam para se vingar de uma vingança que eles sofreram no passado por causa dos Estados Unidos, né? Então eles têm uma implicância da guerra. Uma vingança pessoal que transforma o cartel deles num grande potencial terrorista. E isso a gente percebe em determinado momento, a gente fica também com pena dos vilões. A gente pensa, poxa, esses caras sofreram, né? Esses caras se ferraram por uma questão muito aleatória meio que da indústria da guerra, né? Então a série consegue amarrar várias coisas. Cada episódio tem 1 hora, mais ou menos, então é fácil de assistir. São 8 episódios. 8 episódios. E é uma história original, não tem nos livros do Tom Clancy. Então eles conseguiram reunir o core do personagem para uma trama nova, né? Então eu desafio vocês a olharem o primeiro episódio. Se vocês olharem o primeiro episódio, o resto vai ser... Vão puxar o gatilho, vão querer olhar o resto e vai valer a pena. Aconselho e não ponham crianças pra olhar também. Não. A série é pesada, a série tem uma produção cinematográfica feita pelo estúdio da Paramount, encomendada pela Amazon Prime, então a gente tem uma produção de qualidade assim que a gente não vê em séries normais, né? Porque, puxa vida, a gente gosta tanto de ver série e ver uma série com essa produção, a gente vibra demais, né? E a gente falou um pouquinho também mais sobre essa série lá no podcast, né? A gente gravou um episódio sobre as séries que a gente viu lá na San Diego Comic Con, então tem explicado um pouco mais. Se você já quer pegar um pouco mais de spoiler, então vai lá no podcast, escuta, que já falei um pouquinho mais do primeiro episódio, assim, da trama principal do filme. Mas não vamos dar muito spoiler, porque é uma série que tu olha e tu vai curtir olhando sem spoiler. Ela tem um bom início, ela tem um bom meio, ela tem um bom final e teremos uma segunda temporada, já está confirmada, então já estou ansioso pela continuidade desse personagem, desse novo universo que está se criando aí nas séries de TV nível mundial, porque, puxa vida, vale muito a pena. Nota, eu vou continuar na nota que eu dei no site, tem a crítica lá no site, também dando todo um panorama do Tom Clancy, que também está nos games, e livros e outras coisas que ele... Várias outras referências de Tom Clancy na crítica. Também dei uma geral do ator do John Krasinski e dos outros personagens. Lá no site eu dei nota 4. Nota 4. Nota 4, eu saí aqui nota 4. E é eu acredito que vai ser uma das melhores séries do ano. Também já falamos do Demolidor, que também a temporada 3 foi muito boa.
E vamos ter aqui, com certeza, no final do ano, nosso ranking de séries, e John Krasinski estará lá, junto com o seu Jack Ryan. Eu também dou nota 4, de 0 a 5, nota 4, 4. Vale muito a pena. A Vigília recomenda. E também isso é uma nova Netflix que está surgindo aí, que já nos Estados Unidos já tem mais alguns anos, mas agora que tá fluindo melhor com esse lançamento do Jack Ryan. A Amazon Prime está se vinculando mais também no mercado brasileiro. Vem para bater de frente com a Netflix e as produções realmente são ótimas. Ótimas. Inclusive tem a crítica também do outro seriado que já tem na terceira temporada, que é O Homem do Castelo Alto, que também é uma série da Amazon que agora surgiu com toda a força no Brasil. A Amazon vem forte com o Jack Ryan, a maravilhosa Miss Maisel, que ganhou o Emmys esse ano. Tem a série da The Purge, que é do Uma Noite de Crime. Tem essa, então, do Homem do Castelo Alto. Então, as produções deles estão realmente muito boas. E meio que já dá para ganhar um ranço da Netflix, porque essas aqui estão melhorando, hein? As produções são praticamente cinematográficas, como se fosse um filme mesmo, né? Então, acredito que esteja um nível acima na categoria de qualidade da Netflix. Porque a Netflix ainda tem umas isopor Netflix a gente vê uns isoporzinhos voando lá, principalmente nas séries da Marvel. Mas é isso, ficamos por aqui com a nossa crítica, veredito, comentários sobre Jack Ryan. Assista, com certeza você vai gostar. Se você já assistiu, deixe aí seu comentário. Se você não assistiu, deixe seu comentário se por acaso ficou curioso. E fica com a gente, assine o canal, acione o sininho, porque você sabe que a vigília não para.